Dá pra gravar fora do OBS? Animação no terceiro do dia, tá, gente? Fala galera do Desenvolva-se Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, que bom estar aqui com vocês. Eu sei que vocês estão se perguntando que cenário é esse, cadê o Isaías? Isaías saiu do programa, tem agora a Dani aqui do lado, calma, que a gente vai responder tudo isso. Mas antes, eu quero apresentar para vocês essa galera linda que está aqui com a gente hoje, o pessoal da startup Tech for Humans. Galera, sejam muito bem-vindos pela terceira vez. E Dani, pela terceira vez também, seja muito bem-vinda. Obrigada! O que está acontecendo, Thiago? Deu problema no set, é a terceira vez que a gente está gravando, né? A gente já estava longe no assunto, mas é assim mesmo, ao vivo. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, vai ser um bate-papo incrível, a gente vai falar sobre comunicação com a galera que está no mercado, a galera que está na empresa, no dia a dia, na labuta. Uma das maiores dores que o ser humano tem, de fato, é a comunicação, e a gente vai destrinchar hoje aqui no ao vivo. Thiago, cadê o Isaías? Calma, gente, o Isaías só não está aqui hoje por uma questão de agenda, mas Isa, beijo no seu coração, amigo, brother e sócio aqui do podcast, tá bom? Vambora, vamos falar sobre comunicação? Bora. E aí? Vamos lá. Eu vou começar dizendo o que é a comunicação segundo a língua Dá portuguesa, um overview né? pra gente, porque o episódio de hoje é curto, bora lá. Então, o que é comunicação? A comunicação ela vem do grego, ou do latim, gente, agora eu tô confusa, mas ela significa comunicare, é latim, né? Latim. Comunicare, então ela vem do latim, que significa partilhar. Então, quando você está comunicando, quando nós estamos comunicando, nós estamos dividindo uma informação, um pedido, uma necessidade, nós estamos comunicando algo. E a comunicação, ela é verbal, escrita e não verbal, né? Ela pode ser verbal, escrita e não verbal. E a comunicação verbal, ela é só 7% de toda a comunicação. O resto são 93%, né? Então, pensando numa comunicação não verbal, que é a minha expressão, que é, de repente, a maneira como eu falo, como eu me coloco, se eu tô com o ombro aberto, se eu tô com o ombro fechado, tudo isso comunica. Então, a comunicação é muito ampla, né? E é isso que nós vamos falar. Eu quero escutar as dores de vocês, me contem um pouquinho do dia a dia de vocês para saber o que a comunicação ajuda, o que a comunicação atrapalha. E uma coisa bem importante, a comunicação é responsabilidade de quem comunica. Então, se eu estou comunicando, a minha responsabilidade é me fazer entender. Então, eu preciso entregar a mensagem ou fazer com que a mensagem chegue em vocês de uma maneira que seja clara, eficiente e interessante. Muito bom. Mais uma vez, a gente está com a galera do mercado que está aqui no dia a dia. Sara, sua posição? Design Lead. Desenvolvedor back-end. Arquiteto de software. Quality Assurance. Desenvolvedora back-end. Analista de suporte. Product Designer. Eu sou o Design Junior. Boa! Ou seja, a gente está com a galera de verdade aqui para poder falar sobre uma dor que é comum de todo mundo, que é comunicação. E, ainda há pouco, o nosso querido Lucas lembrou pra gente que nós trabalhamos à distância, né? Essa galera está visitando aqui São Paulo, conhecendo o office da Tech for Humans, e cada um é de um estado, uma região diferente do país, então os encontros na Tech acontecem de forma, ou em caráter, online, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dores, dia a dia que a gente tem. E aí eu quero começar perguntando pro Alan, que é um cara que está no mercado já há um tempo, né, e tem dores com certeza. Alan, pensando em comunicação assertiva, qual que é a sua maior dor hoje? Hoje, a minha maior dor é com relação a garantir que a comunicação esteja chegando conforme eu espero. Garantir que a pessoa que está do outro lado está entendendo realmente, está na mesma página que eu, entende as mesmas coisas que eu e entendeu o que eu espero que ela entenda. Essa é a minha maior dor hoje. Boa, ou seja, empacotar a mensagem e entregar para a pessoa. E garantir que ela entendeu. Boa. E aí, dona Dani? A dor dele ela entra dentro da comunicação assertiva, né? Que é a comunicação que precisa ser entregue de maneira clara, sem ser rude, né? Então eu falo o que eu preciso dizer de forma clara e específica, sem ser rude. E também entra muito dentro da comunicação não violenta, que a comunicação não violenta ela traz o principal pilar dela é a conexão.
Então, ele se preocupa muito em gerar conexão. E como é que eu gero conexão? Me preocupando como a outra pessoa está, sabendo como é que aquela pessoa vai receber, né, a comunicação, e não simplesmente despejando. Porque hoje tem pessoas que chegam e despejam. Eu preciso disso, e, né, sem ser claro, sem ser óbvio, sem fazer um pedido. Então, a dor dele é uma dor muito importante. Quem dera todos tivessem essa dor. Porque é uma dor de quem está preocupado não só na comunicação dele, né, no que ele precisa, mas de como isso vai ser entendido do lado de lá, principalmente porque vocês são remotos, né? Então, é diferente da gente estar aqui, eu posso falar uma coisa, mas meus gestos estão dizendo outro, então é bem importante. Exato. E outra, né? De nada vale você ter uma grande ideia sem você ter você saber vender essa ideia. Então, comunicação hoje em dia é tudo. Sá, o que é comunicação assertiva para você? É se fazer entender e considerar quem está ouvindo, né? Então, se é alguém que já está um pouco mais calejado, que já não leva muito pro coração as coisas, que já consegue ouvir uma fala um pouco mais direta, um feedback mais duro, alguma coisa mais certa, mais sem rodeios, assim, né? Eu dei até de exemplo, no time, a gente já teve uma situação em que dei um feedback, dei uma orientação ali, e depois eu fiquei pensando, será que eu fui rude? E hoje mesmo eu perguntei, falei, putz, não fui rude? Não, você só me deu uma dica, e enfim, em outras situações eu havia sido lida como rude. Então depende muito de quem está do outro lado ouvindo, da história, do contexto dessas pessoas, né? Então comunicação assertiva é você organizar bem as ideias para conseguir transmitir aquilo e considerar também quem está ouvindo, né? E se a pessoa está também no mesmo nível de conhecimento daquilo que você está transmitindo. Não adianta eu jogar um monte de informações técnicas em cima de alguém que não está entendendo a linguagem que eu estou falando, né? E o contrário, ficar explicando muito esmiuçado para alguém que já entendeu aquilo. Tá bom, você pode pular essa parte para mim. Foca no próximo. Muito bom. Enquanto você pensa na sua dor sobre comunicação assertiva, Lud, para você, o que é mais importante em relação à comunicação assertiva, na sua visão? Eu acho que é muito do que eles falaram mesmo, da pessoa entender, e isso vai muito pelo conhecer a pessoa. Por exemplo, quando você conhece profundamente alguém, você sabe como essa pessoa pensa e como a pessoa recebe as suas palavras. Então, igual eu já havia dito, né, sobre o líder, que um bom líder, ele sabe conversar com todos. Líder não é só saber falar, mas é saber se comunicar e saber se a pessoa está recebendo do jeito que você quer falar. Por exemplo, se você tem 3 pessoas na sua frente, você vai saber se comunicar com 3 diversas formas. 3 formas diferentes, porque nem todos recebem da mesma forma que você fala. Então, quando você tem certeza como a pessoa recebe, como a pessoa vai entender você, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Pensou em dor? Pensei em dor. A minha maior dor, assim, é em elaborar o que eu quero passar. Então, muitas vezes, pelo contexto do home office mesmo, às vezes eu preciso passar alguma coisa para o time, uma ideia nova, uma dinâmica nova para a gente fazer, e eu tenho o contexto do porquê daquilo. Então, o Fernando e Alex pensaram em alguma coisa, tem um produto novo, tem um projeto novo, um cliente chegando, a gente vai mudar alguma coisa em produto, e me deu um puta de um insight aqui, eu tenho um monte de ideias e organizei e quero passar. O meu maior problema está em organizar e explicar o porquê que eu tô querendo fazer aquilo, da onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar e o que eu preciso das pessoas com quem eu tô falando, né? Diversas vezes eu também já falei um monte de coisa, falei, dei uma puta de uma palestra e as pessoas... Entendi nada. Não tô entendendo. Falando. Por que você tá me falando isso? O que eu preciso... Bacana, o que eu preciso fazer agora? Depois de uma hora falando, o que eu preciso fazer agora? Então, o meu maior problema é organizar a informação para conseguir falar. Então, eu me perco no raciocínio. E o meu maior problema do home office é não ver a cara das pessoas, não ver a reação das pessoas. Então, tá cada um no seu lugar, eu tô falando para uma tela, tô falando pra minha janela, tô falando pro nada. Não tô vendo as pessoas ao vivo, assim, tipo... A reação, né? Microexpressão. Não tô Mas entendendo. você faz a reunião com a tela... eles estão com a tela fechada? Às vezes as pessoas estão com a câmera desligada. Agora a gente adotou a câmera aberta, né?
Mas ainda assim é meio difícil você pegar as Não reações à mas distância, assim, né? uma coisa é você ver a pessoa, você falar com a câmera fechada, aí é até ruim. Na verdade, as empresas, elas estão adotando isso até para que você veja como a pessoa tá lá do outro lado. Às vezes a pessoa tá mal e você não consegue saber como ela tá, porque tá distante, mas pela fisionomia da pessoa você consegue entender. Ler, isso é muito interpretar. importante, até para criar conexão, né? Exato. Não sei se você vai dar alguma dica em relação à dor dela, mas eu tenho uma coisa muito legal, mas eu quero falar Não, depois. fala pra ele. Caramba, tá. Cara, uma coisa que pra mim faz muito sentido é perguntar no meio da minha fala se faz sentido. Você chama uma pessoa pra... É uma dança, né? Aí tá falando, faz sentido? Aí a pessoa... tá, beleza. Faz sentido. Ou seja, de tempos em tempos e validando se a pessoa tá ali. Você tá aqui comigo? É que nem quando a gente vai palestrar, né? Vocês estão aqui? Isso é um... Gerando conexão. É um gatilho, exatamente. E o que você pode fazer, que na verdade, por exemplo, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, né? Que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, quando você tem e não só necessariamente nessa ordem, né? Então, mas vamos falar sobre a sua necessidade. Quando você vai comunicar um projeto novo, você tem uma necessidade. Então, o que é interessante é você deixar claro qual é a necessidade. O que eu preciso? O que vocês precisam? Qual é a sua necessidade? E essa necessidade, ela é baseada na pirâmide de Maslow, lá que fala sobre a base que é fisiológica, sobre segurança, relacionamento. Então, todos nós temos uma necessidade. Nós vivemos e toda a nossa comunicação ela é baseada em uma necessidade. Então, quando você vai fazer alguma coisa, qual é a necessidade? Por que você precisa? Qual que é o seu... né, qual que é a razão do que você precisa fazer e qual é o pedido. O pedido ele precisa ser claro. E por mais que de repente pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito. Nós temos uma cultura de que às vezes eu não faço um pedido porque eu não quero incomodar, ou às vezes eu me sinto superior, eu acho que a pessoa tem que entender, e o óbvio precisa ser dito. Então, pensa sempre, qual é a sua necessidade? O que eu quero passar? E qual que é o meu pedido? Porque você precisa ter isso claro para você poder passar para os outros. Isso fica de forma clara e vai facilitar. Eu acho que eu colocaria aí também, e qual que é o meu público, né? Sim. A gente estava falando ainda há pouco, se a pessoa é uma pessoa mais direta, ou se a pessoa é uma pessoa que você tem que contar um storytellingzinho para fazer sentido na cabeça dela. E eu acho que no home office a gente tem que contextualizar muito mais a outra pessoa, porque aqui a gente viu, por exemplo, o Thiago falou com o Alan, então eu entendi que tá um clima meio pesado. Quando o Alan vier falar comigo, eu já sei que tem um clima pesado que a gente precisa dar uma atenção mais delicada. Isso. Cada um tá na sua casa, um tá mexendo no cachorro, tá mexendo no gato, e eu tô aqui fervilhando de ideia. Da onde que veio toda essa energia que eu não sei de onde você tirou isso? É bem isso, muito legal, muito legal. Cara, já entrando nessa linha de comunicação não violenta, né, CNV, tem uma expressão muito famosa, né? Toda agressão é uma expressão trágica não atendida. Ou seja, às vezes você está falando com a pessoa, aí na fala, né, a pessoa fala, mas você não fez isso, que não sei o quê. Ou seja, os estudos revelam que isso é uma expressão que a pessoa está colocando para fora de algo que não foi atendido do lado dela. Um exemplo disso, imagina que, sei lá, algo que acontece que é muito comum, né, infelizmente. A mulher, às vezes, está com um monte de coisa, está trabalhando de home office, tem que cuidar da casa, às vezes, fazer comida e etc. E o cara tá lá scrollando, sei lá, o Instagram, né? E aí ela vai querer se comunicar. Ela tá com a razão. Ela tá falando assim, cara, eu tenho a casa para cuidar, comida para fazer, né? Eu não concordo com esse tipo de relacionamento, mas a gente sabe que acontece muito, né, desse jeito. E o cara tá lá sentado no sofá, scrollando o Instagram. E aí ela vira pro cara e fala, tá vendo? Você não me ajuda, que não sei o quê. E aí usa gesticulação e etc. Segundo os estudos, isso pode ser memórias, né, retidas lá da sua infância, que alguém te tratou assim e hoje você quer se expressar. E a comunicação não violenta, ela fala muito sobre o que você quer tirar da pessoa. Então, muitas vezes, eu tinha razão na minha vida, na minha fala, e eu perdi a razão por conta da minha falta de sabedoria na expressão. Já aconteceu isso com você também? Sim, então, mas isso tem a ver, lembra que são 4 pilares, né? Observação e sentimentos, necessidade e pedido. Então, é uma observação, por exemplo, se ela, vamos supor que a mulher, ela tá ocupada fazendo as coisas. E qual que é a ideia? É trazer não julgamento. Então, ela pode, de repente, estar pé da vida, puta da vida, falando, cara, só eu faço aqui, você não faz? Mas é diferente ela virar pra você e falar assim, nossa, Thiago, toda vez que eu estou cozinhando, você não está fazendo nada. Então, ela tá trazendo uma observação, um fato. Então, a comunicação não violenta, ela traz o fato, ela não traz o julgamento, porque eu tô te julgando, nossa, você nunca faz nada.
Eu tô julgando. Agora, quando eu falo assim, nossa, Thiago, quando eu tô cozinhando, você fica no celular, isso me irrita. Então, eu trago uma observação e um sentimento. Eu me sinto, a mulher pode falar, nossa, eu me sinto irritada quando eu estou cozinhando e você fica no celular. Eu me sinto, então, ela tá irritada, né? Eu me sinto irritada. Vem um sentimento junto de uma observação. E nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Nossa, Thiago, você nunca faz nada. Por exemplo, de repente, você marca uma reunião, uma pessoa chega atrasada. Você tá sempre atrasado? É diferente de você falar, nossa, você me irrita quando você chega atrasado. Ou, né, entender, porque é um contexto. Então, isso é comunicação não violenta, tirar o julgamento da história. Toda vez que eu falo pra você, nossa, Thiago, de novo, eu tô julgando. Por mais que você faça isso repetidas vezes, mas a ideia é tirar isso. Então, falar, nossa, e colocar o meu sentimento, ser vulnerável. Thiago, você me chateia quando eu marco uma reunião às 8 e você não aparece. E aí a gente perde a razão, né? Exatamente. E aí você já coloca, você tá se colocando como vulnerável, né? Colocando seu sentimento, você cria uma conexão. Poxa, eu tô deixando ela chateada. Aí o que ela deveria perguntar? Tá, o que eu preciso fazer para não te deixar chateado? Comparecer no horário, esteja aqui no horário, né? Muito bom, muito Posso bom. dizer então que a comunicação não verbal, eu transfiro o julgamento. Eu não estou passando o julgamento, eu estou passando o sentimento para que a pessoa se autoavalie e entenda a minha situação também. Na verdade, você tira o julgamento. Então, você não está julgando, você está observando um fato, porque é sobre aquele momento. Então, eu não estou julgando toda a vida da pessoa e nem tudo que o Thiago falou faz sentido, porque se ela cresceu numa casa, vamos pensar que essa mulher cresceu numa casa onde só a mãe fazia as coisas, o pai nunca fazia nada. Então, ela vem carregada de uma crença de que mulher faz tudo e homem não faz nada. Então, mas naquele momento, naquele fato, qual que é o fato? O que está acontecendo ali? Ela está fazendo um monte de coisa e o marido não está fazendo nada. Então, aquele fato contextualiza aquele fato. E o que é um fato? É aquilo que se 5 pessoas estiverem no mesmo lugar, eles contam a mesma história. Isso é um fato. Então, qual que é o fato? Ela está cozinhando, o Thiago naquele momento não está... O Thiago não, já coloquei pra você. Eu que dei um exemplo, gente, que absurdo. Por isso. Alguém edita, por favor. A mulher está fazendo um monte de coisa e o homem não está fazendo nada. Então, é um fato. 5 pessoas vão contar a mesma história. Naquele fato, o que é? Ele não está fazendo nada enquanto ela cozinha. E aí, o que ela precisa? Trazer que naquele momento, enquanto ela faz um monte de coisa e o cara nada, ela está chateada, ela está irritada, e trazer sentimento, né? Que hoje é muito difícil, as pessoas elas não conseguem, elas têm dificuldade em colocar sentimento. Por exemplo, se eu falo pra você a frase, você não me ama, é um sentimento ou não? Eu acho que você não me ama. Eu diria que não. Não é um sentimento, porque toda vez que Você não ama ela, é isso? é um pensamento. Então, por exemplo, é diferente dela falar assim, eu sinto que você não me ama todas as vezes que eu preciso de você e você não me ajuda. Então, as pessoas vêm carregadas de sentimento, de pensamento. Então, o pensamento é diferente. Toda vez que eu coloco eu acho que, eu sinto que, é um pensamento. Então, eu me sinto irritada quando você não me ajuda. Eu me sinto chateada. É diferente de, você não me ama, você não faz nada. Você não me ajuda, você não faz nada. E aí você tira o julgamento. Você não está julgando. Você só está dizendo que naquele momento, essa pessoa está te irritando. Ou, na verdade, ela está se sentindo irritada porque você não está colaborando. Muito bom. Não sei se faz sentido. Na minha cabeça faz. Na prática, comunicação violenta. Não precisa citar nomes, mas exemplos que vocês têm do dia a dia que para vocês soam como comunicação violenta, que é o contrário da proposta da Dani, né? Onde a pessoa deveria ter extraído o melhor de você, ou você deveria ter extraído o melhor da pessoa e acabou saindo numa relação ali que não foi tão confortável assim. A Sara já tem tretas aqui, ó. Já consigo ir. Caso de família, bom. Caso de família, boa. Lembrando que a comunicação não é só trabalho. Nós estamos aqui, mas você melhora a vida, né? Com a comunicação. Pra tudo, boa. Mas exemplos mais de casa, assim, geralmente mãe lançam... Nossa, mas você não faz isso. Você nunca faz isso. E vem carregado de um nunca, né? Nunca faz isso. Meu Deus do céu, você viu eu fazendo isso uma vez? E lançou nunca faz isso, né? Eu já me sinto pesada toda vez que eu ouço, nossa, mas você sempre espera que tal coisa aconteça. Nossa, mas você só faz tal coisa se a casa tá pegando fogo. Não é assim. Isso vem carregado de julgamento. Então, e todo julgamento desperta na gente um gatilho.
Então, se você se sente julgada, você já arma a defesa. E aí é que começa a briga. Pô, mas de novo, sabe? Ou você sempre faz isso, então... Aí já puxa a lista do meu julgamento, né? Bom, então vou devolver esse Exatamente. Aí já vem aqui. aquela Toma listinha aqui. de Excel que você tá guardando faz um tempão pra... Paf. É engraçado que ninguém ganha salário de juiz pra julgar ninguém, né? Esse é o ponto. Pois é. Esse é o ponto. Muito bom, muito bom. E aí, gente, mais dificuldades que a gente tem sobre comunicação no home office? Vocês me dizem? Vamos falar sobre dizer não? O que vocês acham? Eu acho ótimo. Quem aqui tem dificuldade em dizer não? Alan, eu te conheço, ó. O Alan tem que fazer assim, ó. É difícil assumir, né? Mas até brinco a frase também, né? Tudo é possível. Mas o saber falar não também é importante, né? Eu tento passar isso para as pessoas. Eu quero ouvir o não, mas me justifico o porquê, né? Não é... Eu não vou fazer isso simplesmente porque eu não quero. Pode ser, em algumas situações, sim, o meu sentimento faz sentido, né? O meu sentimento faz um peso ali na decisão. Mas, em alguns momentos, eu preciso ouvir. Eu não vou fazer isso porque eu tenho outras demandas antes. Ou eu não vou fazer isso porque não faz sentido, porque eu tenho... É melhor fazer de outra forma. Então, o ouvir o não é complicado, mas o falar o não é um pouco pior, né? Mas o primeiro não que você fala é tão libertador. A comunicação não violenta, ela também fala sobre a sua comunicação com você, né? O que você sente. Então, quando você quiser comunicar não, deixa claro a sua necessidade do não. É a mesma coisa, né, de quando você comunica, é quando você responde o porquê não. E aí você vai começar a entender com você qual é a conexão, por que eu não posso fazer, até para você não se sentir mal, né, com os outros. E realmente dizer não é libertador. Eu queria trazer só um exemplo rápido aqui. Um testemunho. Um testemunho, vem aqui trazer o meu. Do Lucas mesmo, quando ele entrou no time como estagiário, né? Nas primeiras semanas, se não me engano, na primeira, inclusive, estava ambientando ele, né? Todo mundo explicando as coisas e tudo mais. Ia rolar uma reunião, que era um pouco de um assunto que já estava mais avançado, né? Mas aí a gente convidou ele. Falei, Lucas, então se você quiser participar, né? Para você conhecer as pessoas, para você entender um pouco do que a gente está falando, observar como que as coisas acontecem aqui, né, e tudo mais, vai ser interessante. Você não vai tirar muita informação, é mais para você acompanhar, mas você não vai ter nenhuma atuação direta aqui. Então, se você quiser participar, fica à vontade e tal. Ele falou, não, obrigada. Eu acho que se eu fizer essa outra atividade aqui, eu vou ganhar mais, então eu vou estudando esse outro aqui. Eu fiquei, rapaz, eu tomei um não tão sincero, que... Tá bom, ué. Então, porque elegante, né? Esse não dele trouxe a necessidade. Por que ele não entrou? Porque ele tinha uma outra necessidade. E tá tudo bem. Tem que fazer mais sentido. Exatamente, Não fez um... Tá bom. Porque na maioria das vezes que você não fala não, às vezes você tá querendo agradar alguém. Justamente, ele podia... E aí precisa descobrir o porquê que você tem necessidade, de repente, de agradar. Ou se você diz não, você não quer ficar mal na fita, mas... Justamente, ele podia ter participado simplesmente porque, pô... Ele é novo, você que tá pedindo, nossa, eu tô aqui, tô entrando, eu preciso fazer parte. Boa. A Lari vai falar, gente, olha só. Boa. Entrando nesse contexto de falar não, um exemplo assim, que eu vivi e também eu identifico em algumas pessoas é o porquê de não falar não. Acaba que pelo medo, né, pela aquela necessidade de aprovação das pessoas, você acaba tendo uma certa... O Benjamin vai passar enquanto você fala, podcast ao vivo é assim mesmo. É bem-vindo. É a transição do podcast, é isso mesmo. Tudo certo. Valeu, Benjamin. Então acaba que na necessidade de você querer agradar as pessoas, você tem aquele medo de dizer não, aonde acaba gerando a insegurança e acaba que você não consegue ter a comunicação assertiva, que a gente está dizendo, né? Você não consegue ser pontual naquilo que você está falando. Então, acho que casando todos esses assuntos que a gente está falando, acho que entra bem nesse contexto. O não saber não tem uma raiz bem mais profunda. Então, provavelmente vem da infância, de uma raiz de rejeição, de você ter a necessidade de sempre agradar. Então, se eu digo não, eu estou desagradando. E como assim? Eu não posso desagradar, eu não posso desapontar as pessoas, eu não posso desagradar. Mas, na verdade, isso não tem a ver. As pessoas não gostam de você pelo seu excesso de sim. Né? Repete isso, cara. Vou até twittar mais tarde.
Não faz sentido você querer agradar todo mundo. Não existe isso, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E quando você começa a dizer sim pra tudo, dentro de você, é sua necessidade de sempre agradar. Mas tem uma raiz aí que você não pode se sentir rejeitado. E aí você precisa voltar pra entender aonde eu não posso ser rejeitado. Porque não é só a comunicação, né? Aí você cria uma bola de neve gigante porque você diz sim pra tudo. Pra amigos ruins, pra negócios ruins, pra pessoas ruins. E aí busca qual é a sua necessidade de ser aceita. Por que eu preciso agradar todo mundo? Tem uma luzinha aí acesa. Muito bom. Vai lá. Isso tá tão enraizado na gente, nessa questão de não falar não, que a Sara achou estranho quando ela ouviu não. Sim. Né? Então, a gente estranha quando ouve. A gente gostaria, né, sabe que faz sentido pra gente, mas a gente acha até estranho. Né? Faz sentido, mas acha estranho. E dentro da comunicação, o ouvir o não é importante, porque se você faz um pedido, você tem a resposta. Você pode ter sim ou não. Se você não dá a abertura para a pessoa responder um não, você está fazendo uma exigência. Isso não é uma comunicação, não é um pedido. É uma ordem. Então, o ouvir não tem que entrar. Eu tenho muita facilidade em dizer não. Assim, eu até brinco, o meu não é sonoro. Mais de dizer não do que dizer sim. Mas tem que investigar qual é a causa do excesso de sim. Por que eu digo tanto sim? Faz sentido? Quem que eu tô querendo agradar? E você ter essa conversa com você mesmo, né? Porque quem que eu quero agradar? E é uma prática. Dizer não é um hábito. Então, começa para coisas pequenininhas, vai aumentando até ficar de uma maneira confortável para você. Muito bom. Quem aqui já teve problema de performar numa entrega porque não conseguiu dizer não? Meu Deus, uma ola, né? Gui, traz meu celular, por favor, cara. Antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhada em algumas formas da gente poder dizer não de formas inteligentes e interessantes, sem se atrapalhar. Obrigado, cara. Sem se atrapalhar nas relações. Eu acho que pro trabalho faz muito sentido. Eu vou falando aqui, vamos ver se faz sentido para algumas. 8 formas, hein? Quando a pessoa fala, você faz uma grande pausa, né? E passa a bola para outra pessoa. Ou seja, a pessoa tá falando, te faz uma proposta. Sara, eu preciso que você faça isso. Aí você para, reflete, faz aquela cara de intelectual. Fazer isso. E passa a bola para outra pessoa, fazendo uma pergunta, trazendo uma argumentação e fazendo a pessoa pensar. Porque às vezes a gente age no automático e deixa a coisa rolar. Né? Segunda forma, cria uma alternativa. Olha só. Legal, você quer que eu faça isso? Não? Beleza, eu vou fazer. Mas e se a gente ir por esse outro caminho aqui? O que você acha? Né? É uma forma meio que de ganha-ganha. Terceiro, preciso olhar minha agenda. No home office fica meio ruim porque a agenda tá ali na cara, né? Ou, melhor, preciso me planejar. Não vou te dizer sim ou não de bate-pronto, mas isso que você está me falando é importante, mas eu preciso primeiro me planejar para poder fazer essa ação. É uma outra forma que a gente tem. Quarto, colocar respostas automáticas no e-mail ou no Discord, no caso de vocês, né? No Teams, de quem quer que esteja ouvindo, né? Naqueles momentos que você precisa se concentrar, precisa estar imerso numa tarefa, numa atividade, cara, se isola do mundo, foca naquela tarefa, foca na sua performance, e é uma forma de você dizer não de uma forma... ou de uma maneira inteligente. Agora, não, porque eu estou indisponível, né? Quinta, sim, mas qual que é a prioridade, Sara? Você quer que eu faça esse trem para você? Beleza. Qual é o nível de excelência que você quer? Porque eu estou cuidando de 2 projetos além desse terceiro que você está me dando. Qual que é a prioridade desses trens? Às vezes um chefe, né? Um líder chega em você, faz isso daqui! Tá bom, mas e esses outros 2 que eu já estava cuidando? É prioridade, não é? O que faz sentido, o que não faz sentido? É uma outra maneira. 6, com humor. Dizer não com humor, cara. Me pede alguma coisa, sabe? Não! Pegaram, né? Ao vivo a gente nem treinou antes. Mas é chamar pra brincadeira. Às vezes não precisa ser tão pesado, mas é uma maneira de você dar uma descompressada ali, né? Do momento sério. 7º, sim, mas com condições. Gu, tá bom, cara, eu vou fazer isso. Mas, tudo bem eu sair mais cedo? Não? Não que não, rapaz. Não. Mas, tudo bem aquela outra coisa que a gente tava pensando? Ou seja, negociar literalmente. E por último, sugerir alguém para fazer uma tarefa, ou a tarefa que está sendo sugerida. Beleza, você pensou em mim?
Tá, mas será que essa pessoa pensou no contexto geral? Será que o fulano não é mais estratégico do que eu? Putz, verdade, pode fazer sentido. Então, beleza, eu vou bater na porta dele. Então, a gente sempre tem alternativas para fugir, né? Não fugir, para continuar performando, só que a gente tem uma dificuldade gigantesca em dizer não. Isso é coisa de brasileiro, né, cara? Não é possível. Quanto mais a gente fala, quanto menos a gente fala não para uma exceção aqui, pô, quebra meu galho aqui rapidão, faz aqui, pô, manda aí, vai, vou fazer. Fez uma vez, pô, da outra vez você fez lá pra mim, faz de novo. 2 tapas, faz, manda. A terceira não vem como quebra meu galho, vem, você consegue entregar quando? Eu não consegui te entregar, na verdade, mas Muito bom. eu tô te fazendo sempre, por que agora eu não faria? Né? Muito bom, muito bom. Show de bola, gente. E aí, Selma, o que você tem a dizer? Pegou o microfone? Não, mas, isso, a questão do não é uma coisa muito geral, né? Isso acaba envolvendo toda a nossa vida, né? Tive problemas na minha família justamente por não saber falar não. Essa questão de me empresta R$100, acontece, nunca volta, mas acontece. O Isaías, o sócio desse podcast aqui, ele não empresta mais, ele dá já para as pessoas. Devolve, Ele já né? desistiu, Não, a partir Já do peguei momento, vários né, dinheiros dele, brincadeira. eu empresto dinheiro para avó, para mãe, pô, isso já não é mais empréstimo, né? É uma devolução a longo prazo, né? Você está Isso. devolvendo o que foi investido em você. Mas outras coisas, de poder estar no evento, às vezes você se desfaz de outras necessidades que você tem por conta de um evento de família que pode ser que não faça sentido para você, por uma questão de querer agradar, né? Então, realmente, o não, quando você fala, ele é libertador por conta disso. Você começa a entender os benefícios que ele tem na sua vida. Muito bom, muito bom. É isso, galera. Estamos caminhando aqui para o final. Dani, quero ouvir suas considerações finais aqui do nosso episódio de hoje. Eu já vou deixar a minha, se vocês quiserem também, as considerações finais de vocês. Mas interessante, eu estou aqui diante de desenvolvedores, né, uma galera de tech. Eu sou de humanas, então é natural a gente estar falando do meu I, né? Meu I é lá em cima do DISC. Mas, cara, comunicação é tudo. Pessoas que trabalham atrás do computador e tem dores por uma questão de comunicação e não é exclusivo deles. Isso é intrínseco do ser humano, né? Mas quando a gente olha para o reino animal, por exemplo, você vê lobos, né, seguindo ali em bando com um propósito. Por quê? Porque tem comunicação. Formigas, cara... Sim. Aquelas formiguinhas pequenas, sabe, de casa, tô morando sozinho agora, ainda tô aprendendo monte, muita né? coisa. Meu Deus do céu, elas tocam terror. Gente, esses dias elas furaram o saco do meu açúcar, velho. Elas são boas. Elas são boas, elas são boas. Você come um pedaço de bolo. Tá cheio de formiga. Por que elas fazem isso? Porque se comunicaram. Então, independente da área que você esteja, se você é, sei lá, de tecnologia, se você é um pedreiro, se você é um médico, cara, comunicação é extremamente necessário para tudo. Para a gente poder se posicionar, para a gente poder se vender. Tiago, me vender, mas eu estudei medicina. Cara, você é um vendedor, você tem que vender as suas horas de trabalho, né? Tudo é comunicação, tudo é posicionamento. Então, o que a gente trouxe aqui foi só um pitaco, mas a minha sugestão é mergulhe nesse tema, foca nos seus pontos fortes, né, de comunicação e se aprofunda neles, e também foca nos seus pontos fracos e mergulha neles para você poder evoluir e ir para o próximo nível em relação a esse tema. É isso. E você? A comunicação é uma habilidade, então ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, ela pode ser trabalhada. Treinada, né? E hoje em dia ela é uma soft skill das mais requisitadas para a área de trabalho dentro do corporativo. Então, se você sente que a sua habilidade de comunicação não está boa, treine até se tornar. Ela é boa? Melhora, porque não tem nada tão bom que não possa ficar melhor. E assim, e não melhora só no trabalho, né? Eu tô falando aqui corporativo, mas melhora a sua relação na sua família, com a sua família, com seu esposo, tudo é questão de comunicação. Então, treine essa habilidade. Muito bom. Recados finais, considerações finais? Sarita tem. Eu acho que o que ficou para mim também foi sobre conhecer as pessoas, né? A gente está falando muito da comunicação já num ambiente onde a gente conhece as pessoas, onde eu estou pedindo, onde eu estou recebendo um pedido, a gente está num momento de troca, a gente está falando de comunicação num momento mais avançado, né?
Mas para chegar nesse ponto de conseguir pedir, né? De tô trocando favores, que tô trocando atividades com outra pessoa, é se conhecer. Então, o momento que a gente está tendo aqui de vir para o escritório e ter esse tempo de interação, de conhecer o outro fora do trabalho, eu tenho certeza que quando a gente for se comunicar no trabalho, ter entregas entre os times, vai ficar muito mais fácil de começar a conversa com, nossa, e aí, como é que tá? Melhorou daquele dia? Né? Então, você tem uma relação fora o que você está querendo pedir ou receber da outra pessoa necessariamente, né? No contexto de trabalho. E tem uma técnica bem legal que algumas empresas fazem, que elas chamam de check-in. Então, toda vez que tem uma reunião, você entra falando, hoje eu estou me sentindo bem, hoje eu estou triste, eu estou com problema. Você, de uma maneira bem rápida, você traz qual é o seu estado atual. Isso né? é importante. Então, chama check-in. Então, é bem legal, de repente, para vocês que estão longe, adquirir esse hábito. Começou a reunião, 2 minutos. Gente, hoje eu tô feliz. Não, gente, eu tô péssima, dormi mal, tô estressada. Porque aí você já sabe até como você vai tratar a outra pessoa. A gente tem isso numa plataforma interna que a gente usa. Todo dia tem lá o termômetro de humor e tal. Isso é muito legal, porque eu passei a perceber melhor como eu tava no dia ali para começar o dia. Mas isso acaba sendo uma autoavaliação, né? Fica para mim aquela reflexão interessante. Mas de compartilhar com todo numa mundo. reunião, como você tá hoje? E a comunicação não violenta fala, qual é o seu estado hoje? Então, o seu estado atual, tô feliz, não, tô brava, e até, de repente, a pessoa tá brava com você nem sabe, e aí a comunicação tá toda truncada, então dá pra fazer o alinhamento. Muito bom, muito bom. Alan, quer considerações? Não? Lud? Boa. Lari? Boa, Raquel? Gu? Então tá bom. São desenvolvedores, gente. É tudo assim. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Desenvolva-se Cast. Eu tenho certeza que você extraiu daqui insights que vão te ajudar e vão ajudar outras pessoas também. Então pega, compartilha com os amigos que trabalham à distância e tudo mais. Caramba, 4, né, Sara? Compartilha com todo mundo. Segunda-feira tá no ar. É isso, beijo no coração. Valeu, galera. Bom demais estar com vocês.